Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Vamos lá, né? Agora vamos analisar aqui essa logomarca aqui do Baby, que é, vamos lá, Ctrl A. Tem 11 centímetros de largura por 14. Esse aqui é um pouco maior, ele tem 14 centímetros de altura, o bordado. Beleza, 14 centímetros, ele vai permitir trabalhar esse ponto cheio em volta dos contornos aqui sem grandes problemas, porque como não é pequeno, né, não é exageradamente grande, mas também não é pequeno, a ponto de a gente pensar em trabalhar com corrido simples nos contornos aqui do desenho, tá? Beleza, vamos aqui, Shift R, visualizar a simulação dele. Opa, tem um ponto suporte errado ali, beleza. Vamos corrigir. Agora fez o ponto tatame, o ponto suporte, né, do objeto dessa nuvem aqui. Um ponto suporte em tatame duplo. E agora está sendo aplicado aqui o ponto em si, né, o ponto tatame em si. Vamos avançar um pouquinho aqui. Como é uma área muito densa de pontos, né, muito grande o objeto, demora bastante para bordar. Agora está fazendo a parte do bracinho ali. Eu gostei que você dividiu os objetos do bracinho, cada um por um ângulo diferente. Separado do roxinho também, colocou um outro ângulo diferente. Isso dá movimento para o desenho, para a textura do ponto. Tá? Essa composição de trabalhar com um ângulo diferente no tatame é legal. Sem contar que você alivia o repuxo do tecido, né, lá na máquina. Então repuxa de forma diferente, então dá um movimento e acaba compensando, evitando problemas de encolhimento exagerado do tecido lá na máquina de bordado, né? Fez o cabelinho, dando um ponto ali, circulando a posição do cabelo. Fez um efeito de sombreado aqui. Eu só mudaria a cor mesmo, mas está legal. Agora está fazendo ponto cheio, contornando ali, sem criar cortes de fio. Fazendo a ramificação manual, ponto cheio em volta. Fez a boquinha, os olhos, tudo em pretinho. Essa parte aqui do cabelinho podia ter feito antes, mas tudo bem. Está fazendo a parte da sombra ali das letras Baby. E o Care também. E agora fez a parte de cima ali. O desenho está bem bom, tá? Não vou mudar quase absolutamente nada nesse desenho. O desenho está muito bem feitinho. Eu, particularmente, Slane, não vejo problema de bordar tatame em cima de tatame. Inclusive, eu falo isso na aula, não é muito problema isso, tá? Se fosse tatame em cima de ponto cheio, seria um problema um pouco maior. Mas aqui, ó, como você tem um corpo, né? Um corpo suficiente para fazer o corte, poderia fazer o corte, né? Poderia fazer o corte, seria uma opção, tá? Pode ser que o cliente muitas vezes vai preferir e tal, mas não está errado, de fato não está errado. Bordar tatame em cima de tatame não quer dizer um problema, tá? Mas é uma opção, talvez pudesse economizar alguns pontos aí, tá? Tem que levar em consideração, tem que fazer esse tipo de estudo, né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui, vamos aqui, tá com 30.400 pontos, vamos aqui em arranjar, remover sobreposições. Vamos dar aqui OK, 30.400, ó, tá vendo? Caiu aqui 400 pontos só de fazer essa remoção de sobreposição do fundo aqui em relação à letra B, só a letra B. Se eu fizer exatamente a mesma coisa nas 4 letras, em tese eu teria uma economia aí de aproximadamente 2.000 pontos, tá? Num bordado de 14 centímetros. 2.000 pontos, querendo ou não, tem máquina aí, máquina doméstica pequena, que borda 600 pontos por minuto. Então, 2.000 pontos vai dar em torno aí de aproximadamente 3 minutos de economia, só de vazar o fundo. Gixson, mas aí corre o risco de desencontrar aqui, desencaixar. Sim, aí você teria que aumentar a compressão de encolhimento, aumentar o travamento, colocar ponto de suporte. Aí é aquele negócio, né? A gente passa a acabar devolvendo a quantidade de pontos economizada. Então é por isso que eu estou falando que o que você fez não está errado, mas fica aí uma opção para avaliação, para ver se realmente no final não dá uma economia de pelo menos uns 1.000 pontos aí. Querendo ou não, já economiza aí 2 minutos de máquina, se for uma máquina pequena. Se for uma máquina industrial que borda 1.200 pontos por minuto, não dá tanta diferença assim na economia por tempo não, tá? Mas beleza, não vou nem fazer essa alteração aqui, é só uma observação mesmo que você também pode estar estudando aí, tá? Vamos analisar aqui o que mais que a gente tem no desenho. Deixa eu analisar por cor aqui, que a gente vai matando os elementos do desenho por cor. Primeiro você fez um ponto cheio. Lembrei. Aqui, inclusive, eu percebi que você trabalhou com um ponto suporte aqui, ele não ficou legal, tá vendo? Ele ficou meio de lado. Isso aqui é porque você tem que colocar por segmento, tá? Quando é objeto de ponto cheio que tem essas angulações aqui de curvatura no ângulo do ponto,
você só de clicar aqui em por segmento, ó, ele já vai ajustar, tá vendo? Ele vai corrigir aqui o curso do ponto suporte, do ponto cheio, tá? Então é só trabalhar isso aqui que já deu certo, já acertou. Agora vamos fazer os próximos objetos. Aqui o azul. Esse objeto em azul, por mais que ele não tenha contorno, tá, Slane? Eu vou recomendar colocar uma compensação de repuxo aqui maior, talvez um 0,50. Por quê? Porque é uma distância de deslocamento, vamos dizer assim, da costura aqui no tatame muito grande. Mesmo que não tenha contorno, ele vai repuxar o tecido. E aí pode, inclusive, desencaixar esse objeto no que diz respeito a esse objeto aqui, tá? Então, por segurança, a gente coloca uma compensação de encolhimento aí, justamente para compensar o tecido que vai ser repuxado, mesmo que não tenha, né, vamos dizer assim, nesse caso, um contorno para justificar essa alteração, mas é o correto aí você já trabalhar com a compensação de repuxo maior para quando o objeto tem uma área de deslocamento muito grande. Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver, o ângulo está em qual sentido? Ó, vamos medir exatamente no sentido perpendicular ao ângulo de costura do ponto tatame, tá vendo? Que é nesse ponto aqui de 100 graus. Daí, ó, se eu medir aqui, ó, dessa distância aqui, que parece ser a maior até aqui, ó, eu tenho uma distância de percurso de ponto tatame de 64 milímetros, ou seja, 6,6 centímetros e meio de distância, a máquina costurando exatamente na mesma direção e um ponto muito denso, que é o ponto tatame. Então, por isso, prefira trabalhar com compensações de encolhimento maiores, ainda que não tenha contorno, igual o caso aqui, tá? Então, vamos ver aqui a próxima cor. Vou dar aqui um Shift S, né, na próxima cor para a gente visualizar. Daí aqui você já trabalhou a carinha dele, né, juntamente com os bracinhos. Eu acho legal, ficou legal aqui essa questão que você trabalhou aqui do tatame, né? Assim, cada um para um ângulo, cortou os 3 objetos, deu um ângulo diferente para o ponto, com exceção do rosto em relação ao braço, está muito próximo, tá vendo? Um está com 56 graus e o outro está com 60. Então eu recomendaria ainda mais um ajuste aqui, de repente no bracinho, você colocar um ângulo ainda bem diferente, comparado aí talvez ao do rosto, para ele dar uma variada ainda maior, né? Ele brincar mais com essa variação, vamos dizer assim, de ângulo, né? Entre um objeto e outro. É claro que além disso você precisa, deixa eu ver a compensação de encolhimento que você trabalhou aqui, ó. Objetos menores, compensação de encolhimento maior. Objetos maiores, compensação de encolhimento maior. Então vamos trabalhar aqui com 0,45 nesse objeto maior. E nos objetos maiores, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Uma coisa aqui, Slane, que eu também não utilizaria, tá? Vou concluir o raciocínio, mas antes deixa eu te explicar. Você está trabalhando aqui com essa ferramenta trapunto ativado. Eu não faria isso, porque ele cria uma quantidade de costura monstruosa nas extremidades dos pontos aqui do objeto, tá? Então eu não trabalharia com essa ferramenta ativada, não. Justamente porque essa ferramenta também não te permite trabalhar com compensação de encolhimento, tá? Então é importante você desativar essa ferramenta trapunto aqui, nesse caso desse desenho. No ponto leve, fica legal esse acabamento porque você espaça bastante o ponto ali entre os pontos do tatame. No caso aqui, como é um ponto denso normal, ele vai até economizar. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui, ó, a aplicação. Ó, aqui ele está aplicado o trapunto normal, né? Quando eu selecionar tudo e desativar o trapunto, vamos ver aqui embaixo, 30.526 pontos. Deixa eu ver, acabou que não diminuiu a quantidade de pontos, tá? Mas independente disso, até porque ele aumentou aqui a compensação de encolhimento, ele aceitou a compensação de encolhimento que nós não tínhamos antes, então por isso ele acabou não economizando pontos. Mas de fato ele dá uma leveza maior, né? Quando você não usa o trapunto, ele dá uma economia de pontos nessas pontas, né? Nas extremidades do objeto. Aqui o que está em jogo não é necessariamente a quantidade de pontos a serem economizados, e sim a borda, a forma com que a máquina vai costurar a borda do objeto, tá? E aí, claro, a gente pode, deixa eu ver aqui também, em efeitos, enchimento, o canto, pesponto aqui, ó, beleza, você já trabalhou com esse cara aqui é interessante para esses objetos aqui, tá? Belezinha, deixa eu ver mais o que a gente pode recomendar aqui no tatame. Legal, um efeito legal que eu gosto de trabalhar o tatame também é aqui a infração de deslocamento, ou na coluna A ou na coluna B, você coloca 0,35. Observa que no meio do corpo aqui, ó, no meio do rosto, olha que tá dando para ver, ó, na diagonal, uma marca bem expressiva, bem forte aqui das colunas, tá vendo? Da carreirinha de costura do tatame. Quando eu coloco 0,35 e dou Enter, ele perde esse alinhamento tão nítido, vamos dizer assim,
da carreira dos pontos ali do tatame. Então eu gosto de trabalhar esse aspecto aqui, tá? É só um ajuste bem pequeno, 0,35, ele vai dar um efeito mais harmônico, mais limpo, né? Não vai demonstrar tanto aquela marcação forte ali da carreira do ponto tatame. Pelo menos eu particularmente gosto desse efeito. O cabelinho, em todo caso, eu já acho que é legal você não trabalhar com esses padrões de tatame, por isso você trabalhou com um efeito aleatório de 100% aqui. Se eu colocar 0, ele vai ficar plano, né? Fica feio, não tem nada a ver com o cabelo. Então você colocou 100%, deu um efeito aleatório bacana. Poderia ser o ponto cheio também, se você trabalhasse também o ponto cheio. A diferença é que o ponto cheio ele vai perder um pouco a característica dos pontos pequenos, né? Tudo bem que você poderia trabalhar com 3.0 milímetros, mas não dá um efeito tão rico quanto nesse caso desse objeto aqui, tá? Porque tem alguns casos que eu recomendo usar o ponto cheio com divisão automática. Mas nesse caso aqui eu acho que você foi bem feliz aqui em usar o tatame com esse efeito aleatório de 100%. Deu uma característica, né, de cabelo bem real ali. Beleza, então não mudaria nada, a não ser que sugerir uma compressão de encolhimento também maior. 0,45 no mínimo aí para esse objeto que é bem grande. E aí depois vamos seguir aqui vendo os demais objetos. Depois faz esse objeto em cima aqui que não tem muito segredo, apesar de que eu vou recomendar aqui um espaçamento maior para esse objeto, tá? Justamente porque ele está sendo feito em cima do tatame, como a ideia aqui é fazer um reflexo, uma mechinha no cabelo, é interessante você dobrar aqui o espaçamento para que isso aconteça visualmente falando, para que aconteça uma mesclagem entre as duas costuras e entre um objeto e outro você veja as cores sobrepondo ali, né, como se fosse um aspecto de degradê. Tudo bem que aqui não foi a sua intenção, porque o degradê você trabalhou na próxima cor aqui, tá? E inclusive nessa fase desse objeto aqui, ó, eu trabalharia a mesma direção, tá? A mesma direção que você trabalhou o ângulo aqui, né? A curvatura aqui do cabelo laranja, esse laranja mais claro, no laranja mais escuro, eu trabalharia o mesmo ângulo, tá? A mesma direção do ponto, justamente para acontecer, vamos dizer assim, essa mesclagem, forçar a máquina, né? Na hora de costurar esse laranja mais escuro, os pontos ficarem meio que entrando para dentro desse laranja do cabelo mais denso aqui, justamente para dar uma característica de degradê ainda mais forte, tá? Claro que se esconder demais, se ele mesclar demais, aí você tem a opção, né, de pegar esse objeto aqui e aumentar, obviamente, a densidade dele, para ele não se misturar, para ele não se mesclar tanto nessa linha de fundo, já que agora a gente colocou no mesmo ângulo os dois objetos. Mesma coisa esse objeto aqui no canto, eu colocaria também no mesmo ângulo do sentido do cabelinho ali, para ele também fazer essa mesclagem, tá? Fica bastante interessante essa estratégia aqui. Já que o efeito aqui é para fazer um matizado, um degradê, essa opção fica bem da hora, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais tem aqui, se é que tem alguma coisa para recomendar. Aqui você fez uma sobreposição aqui de objetos para criar uma sombra. Ficou legal, é claro que na hora de bordar tem que caprichar um pouco mais na cor, porque está muito tom sobre tom, não está dando para parecer que é uma sombra. Então é mesmo uma questão de trocar a cor aí. Aqui no Illusion é fácil, né? É só clicar 2 vezes aqui na cor 9, vem aqui em misturar cores, custom, e aqui eu posso carregar um pouco mais na mão aqui do tom da cor, né? Aqui ficou muito fora, ficou mais laranja do que tudo, mas enfim, na máquina é até melhor para fazer isso, porque você tem uma variação de cores para escolher ali, né? Aqui eu tenho o branco dos olhos, beleza, fez um ponto cheio, depois fez um ponto cheio maior, fazendo todos os arremates, todos os pontos cheios de contornos, e ficou legal também, não tem nenhuma recomendação a fazer nesse sentido, ficou legal, ficou bem acabadinho. Fez o care depois ali, um ponto cheio também, já por cima, dando acabamento ali no sombreado, né? Eu gostei que você fez essa ramificação ali, e a letra branca escondeu as conexões do contorno em preto. E aqui por último, deixa eu ver aqui, a gente fez, a própria letra, qual eu me refiro, né? A própria letrinha. E por último fez as maçãzinhas ali do rosto dele, tá? Deixa eu ver aqui. Essas maçãzinhas também ela ficou bem densa, tá? Eu acho que tem que dar um espaçamento um pouco maior aqui também, para ela ficar mais leve, para ela não marcar tanto as maçãzinhas do rosto, tá? Mas basicamente é isso, o desenho ficou bem legal, tá? De parabéns aí. Valeu. E aí, Ursula, tudo bem? Bem-vindo aqui, então. Vamos analisar essa matriz que você desenvolveu aqui, que é esse dragão, né? É um dragão todo em contorno, ponto corrido simples. Eu acredito que você tenha trabalhado. Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido e a gente vai analisar aqui essa matriz juntos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o
o desenho todo, um tamanhozão bem grande aí, 22 centímetros, é um tamanho bem legal para esse bordado, tá? Vamos colocar aqui para redesenhar devagar para a gente conhecer o trabalho de programação que você fez, né? A lógica de programação. Eu acredito muito que você tenha trabalhado com contorno inteligente, igual a gente ensina lá no curso, porque eu estou observando aqui que você não usou ramificação automática, ponto para você. Eu adoro esse tipo de trabalho inteligente, né? De ramificação manual, com a metodologia que a gente aplica lá no curso, que é o contorno inteligente, né? Ou seja, a gente tem um bordado desse tamanho todo, olha só. Tá de parabéns, Úrsula, olha só, nenhum corte desnecessário de fio, nenhum corte, olha, tá aqui tudo ativadinho. Claro que obviamente o único corte que tem é para finalizar o arremate do bordado aqui e esse único objetozinho em ponto cheio, tá? Beleza, nada de errado, 2 cortezinhos só num desenho com 10 mil pontos, apesar de ser grande, ele tem poucos pontos, porque pelo que parece aqui, você trabalhou com corrido simples, com 2 repetições cada objeto. Tá? Beleza, vamos colocar aqui para redesenhar devagar, apesar de visualmente eu já saber que ele foi bem feitinho, tá vendo? Porque eu estou analisando aquilo que eu estou vendo e percebo, né, que você não trabalhou aqui com vários cortes de fio, ou seja, os contornos foram feitos de maneira analisada, pensada previamente antes de sair programando o desenho. E isso é muito bom porque conta ponto na hora de produzir. O bordado fica bonito, com a espessura do desenho toda uniforme, e melhor de tudo, ele fica otimizado para a máquina bordar, tá? Não fica aquele monte de emaranhado de linha atrapalhando o operador de máquina, aumentando o custo da indústria, ou seja, até mesmo do artesão, de ficar rematando o fio depois do bordado finalizado. Então, você seguiu certinho a metodologia que a gente ensina, mas sim, eu tenho algumas coisas aqui para considerar nesse desenho, para otimizar ele ainda mais. É claro que na tela aqui não vai mudar absolutamente nada, mas na máquina a tendência é que ele melhore basicamente alguns pontos aqui, tá? Não é necessariamente que você errou, mas pontos para melhoria mesmo, vamos dizer assim, tá? Mas beleza, vamos deixar para considerar depois que a gente fizer aqui o estudo do redesenhar devagar. Então vamos lá, vamos deixar o desenho percorrendo aqui, deixar bem rápido assim, porque como o desenho é bem grande, né, ele vai percorrendo e a gente vai analisando. Bom, beleza, estou observando ali que você faz os objetos duplicado, né, vai e volta com corrido simples, com as mesmas configurações. Você está procurando fazer caminhos pequenos, né, ou seja, poucos grupos de elementos, isso é ótimo, porque faz com que o desenho não desencaixe, porque de todo modo é só contorno, mas como o tecido está trabalhando, se você não fizer do jeito que você fez, resolver grupos pequenos por vez, quando ele vai fazer o segundo contorno, ele pode desencaixar do primeiro, tá? Então, do jeito que você fez aqui, tá ótimo, tá bem inteligente a programação, tá resolvendo bem cada grupo de elementos ali do contorno, né? Faz um pesponto, né, corrido simples, vai e volta repetindo o objeto no sentido contrário, dando essa característica de bordado todo com a mesma espessura, todo uniforme, né, na espessura dos contornos, e bem rápido para bordar, né? Com a mesma espessura e muito rápido para bordar, porque não tem corte de fio, não tem salto desnecessário, todo o desenho foi costurado à mão, vamos dizer assim, obviamente não necessariamente costurado à mão, mas criado à mão a ramificação de forma manual, e isso é ótimo, porque eu chamo isso de contorno inteligente, porque ele fica altamente fácil de ser produzido, além de ficar com uma qualidade visual na espessura do contorno muito boa, tá? Beleza, isso você acertou demais, só por isso eu poderia te dar um 10, então estou te dando um 10 por esse desenho, ficou bem bom mesmo. Agora, o que eu mudaria, tá? Não é necessariamente mudança, mas é uma recomendação. Eu estou observando aqui que esse desenho é bem grande, ele tem 22 centímetros, tá? Então, basicamente é o tamanho de um palmo aí para mais um pouquinho. 22 centímetros é um tamanho legal, né? De repente, para começar a pensar em bordar nas costas, talvez 22 para as costas de uma jaqueta ficaria pequeno. Teria que partir de 25, 27 centímetros para ficar uma coisa bem bruta, bem com a característica bem forte desse dragão, tá? O qual o desenho propõe aí. Apesar de ser só contorno, mas é uma característica bem forte do dragão, esse estilo, né? Vamos dizer assim, bem marcante. Mas você trabalhou com um corrido simples, com 2 passadas em todo o desenho. Então pode ser que, dependendo do tecido que você for bordar, ou dependendo do tamanho, eu vou bordar isso aqui numa jaqueta jeans, por exemplo, com 30 centímetros. Então beleza, eu vou pegar aqui, posso aumentar o tamanho? Posso, com segurança, tá? Nesse caso aqui, você vai poder aumentar o tamanho do bordado, porque do jeito que você fez permite, tá?
permite alteração de tamanho assim de forma radical, porque era 22, eu aumentei para 30 centímetros, e ele continuou, olha, tá vendo? Devido à forma que você programou o bordado, ele continuou executando os contornos, mesmo eu aumentando o tamanho, e não criou mais cortes excedentes no contorno. Então, quer dizer, porque você aplicou da maneira correta, né, a aplicação dos pontos. Então, isso permite que você aumente. Mas beleza, vamos simular aqui. Aumentei o tamanho do bordado para bordar numa jaqueta. Só que pode acontecer desses tracinhos, desses pontos, que ponto corrido, né, que é o ponto corrido simples, ele é um ponto costura fininho, né? E 2 passadas dele para um desenho grande desse, eu acho que ele vai ficar meio ralinho, né? É bom porque ele fica fácil de produzir, depois de ter aumentado ele foi para 13 mil pontos, mas se você quiser uma coisa mais arrojada, mais pesada, não precisa redesenhar o desenho, você pode manter o desenho como está, só que aí eu vou mudar a cor aqui para ficar fácil o entendimento, vou mudar para laranja, vou dar um ESC, tá vendo? E aí o que eu faria aqui, tá? Uma recomendação, não é uma obrigação, o desenho está ótimo, tá? Aqui é mais para poder criar uma circunstância, né? Um plano B, caso você venha precisar fazer esse bordado num tamanho maior. E aí para não bordar ele com apenas dois corridos simples, você faria o seguinte, depois de aumentar o tamanho, você sairia selecionando todos os objetos. Aí não tem jeito, tem que ser na mão, tá? Selecionando, eu estou usando o Ctrl aqui no teclado, para selecionar cada um dos objetos existente, né, ao curso, né, do desenho. E aí, se você observar, como eu estou selecionando o objeto clicando, ele automaticamente, o Wilcon nesse caso, vai selecionar os objetos que estão sendo realizados por cima. Eles estão por cima, exatamente na camada principal aqui do desenho, né? Quando eu clico, ele vai selecionar o que está por cima. Tem duas linhas aqui embaixo, né? Mas ele seleciona aquela que está por cima porque eu estou clicando nela. Ele não seleciona de trás, seleciona só de cima. E isso faz com que nós possamos selecionar todos os objetos de maneira inteligente aqui, ó. Eu vou selecionar eu não vou selecionar todos, porque senão a gente tomaria muito tempo aqui no vídeo, mas eu só vou iniciar aqui para você entender o que você pode fazer. É um trabalho bem chatinho, assim, vamos dizer, mas é importante selecionar um a um, assim, para depois que você selecionar todos esses objetos, a gente pode estar trocando de corrido simples para um corrido triplo, por exemplo. E aí nós teríamos uma aplicação de corrido triplo por cima, né, do corrido simples. E aí, nesse caso, nós teríamos a possibilidade de fazer o desenho com mais peso, né, com mais carga de pontos. Só que aí tem que ficar de olho, olha. Tá vendo aqui? Eu já ia deixando esse aqui de fora, então tem que selecionar todos para isso fazer sentido, tá? Aqui em cima também tem um, ó. Por isso que eu coloquei, em vez de preto, eu coloquei a cor laranja, mas ainda assim não foi suficiente. O legal seria colocar ali um tom de azul, porque quando o objeto está selecionado, ele fica rosinha. Apesar de ser possível mudar essa cor de seleção de rosa para qualquer outra, né? Mas aqui eu só estou simulando mesmo para te sugerir, não vou selecionar todos os objetos, não. Selecionar só mais alguns poucos aqui. Lembrando que tem que tomar o cuidado de não arrastar, porque agora como você está selecionando os objetos, se você movimentar o mouse aqui, clicar e segurar arrastando os objetos, você vai mover esses objetos que até então estão selecionados, os quais a gente não quer movimentar, a gente só quer selecionar para eu mudar, né, o tipo de ponto que foi aplicado para esses objetos em massa, né? Ó, por enquanto eu selecionei apenas, esses objetos aqui são os que eu selecionei até então, tá vendo? E eu estou selecionando a primeira camada só a primeira camada, porque a camada de trás eu não quero selecionar, porque senão aumentaria muito a carga de pontos, né, na hora que eu fosse trocar de corrido simples para corrido triplo. Então eu só quero realmente a primeira camada de objetos, e a camada de baixo, que é a que é realizada primeiro aqui na programação conforme você programou, ela vai continuar sendo o corrido simples. Então aqui eu estou sugerindo selecionar apenas a camada dos objetos que estão em cima, tá? E aí, olha, não é difícil, né? Eu falei que é chatinho, mas também não é chatinho, não. Para você melhorar a qualidade do bordado, vale a pena dedicar alguns minutinhos. Você vê que eu estou aqui falando com você em alguns poucos minutos. Claro que aqui eu tenho que ter uma atenção redobrada, porque eu tenho que analisar o que eu estou falando, para não falar nada de errado aqui. E além disso, eu também estou tendo que ter atenção em selecionar os objetos enquanto eu explico ao mesmo tempo. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, é mais complicado, mas com paciência, olha, enquanto eu vou aqui ouvindo uma musiquinha, ou vou conversando com alguém, ouvindo um podcast, ouvindo uma musiquinha, Legião Urbana, coisa do tipo, a gente pode ir selecionando aqui os objetos para poder a gente fazer essa aplicação do corrido triplo. Como eu já estou pertinho aqui de acabar, eu vou preferir já selecionar todos os objetos aqui, tá? Se eu não cometer nenhum equívoco aqui na hora de finalizar. Mas está bem pertinho aqui, deixa eu acabar de selecionar esses objetos e a gente já segue com o raciocínio, que é bem fácil,
mas para a gente chegar nele eu preciso executar essa primeira fase, que é selecionar os objetos, tá? E aí, claro, você tem que estar trabalhando com um mouse preciso, mouse com uma qualidade de DPI, né? Uma precisão de arrastar e clicar maior, né? Uma qualidade de precisão, né? No cursor do mouse, né? Você tem que ter precisão para poder clicar nas linhas certas, porque se você clicar, se for um mouse de qualidade ruim, você não consegue fazer isso com muita facilidade. Eu também recomendo usar uma basezinha para o mouse emborrachada, para você ter uma fidelidade na hora de clicar, né? Uma precisão na hora de clicar nos objetos, de modo que você consiga selecionar todos os objetos do desenho. Tá vendo? Aí eu dou um zoom aqui, eu estou usando o scroll do mouse para rolar, para aproximar, para ver se todos os objetos que eu quero estão realmente selecionados. Tá vendo? Aqui eu estou visualizando no olho, tá? Nesse caso aqui tem que estar tudo rosinha, não pode ter nenhum objeto aparente na cor laranja, tá? Então, se não tiver, o que tem laranja aqui é esse salto aqui, os mostrar conectores. Então, eu posso desativar ele para ele não me confundir. O ponto cheio, ele, nesse momento, eu não quero selecioná-lo, eu quero realmente somente o ponto corrido simples, que está na camada superior, tá? Então, selecionei todos os objetos. Agora que eu selecionei todos os objetos, o que eu vou fazer? Né? Eu venho aqui em cima, ó, em tipo de ponto, tá vendo? Contornos, tipo de ponto, eu troco de ponto corrido para corrida corrida tripla. Tá? Nas outras versões do Wilco Embroidery Studio, isso aqui já foi chamado de corrido triplo, né? Que é a mesma coisa. Mas esse cara aqui é corrido simples. Né? Nas versões anteriores do Wilco, pode ser que você esteja usando uma versão diferente da minha, pode ser que ele ainda esteja sendo chamado de corrido simples. Tá? Aqui ele está como ponto corrido. Né? Então é a mesma coisa, ponto corrido ele faz uma costura de uma única forma, né? Ele costura em linha reta. O corrido triplo ele repete 3 repetições, como está aqui, ó, 3 repetições, 5 repetições, 7 repetições, e números ímpares ele aumenta a quantidade de repetições do mesmo objeto. E aí ele vai aumentar, olha, tá vendo? Aqui a quantidade de pontos. E aí você pode deixar o bordado ainda com mais volume. Se você aumentar aqui, por exemplo, para 7 repetições, cada linha vai ser realizada, vai ser costurada 7 vezes na hora de fazer a segunda passada. Então a primeira passada ele vai fazer, igual aqui, ó. Vou voltar alguns pontos aqui, ó, só para você visualizar o que vai acontecer logo no comecinho do bordado. Ele deu uma carga de pontos bem maior no desenho, obviamente. Essa era a nossa intenção, tá? Né? E aqui eu vou clicar com o botão direito aqui para ele realizar os primeiros pontos. Aqui eu vou aproximar um pouquinho mais para facilitar a sua visualização. E aqui, ó, já vou clicar de 10 em 10. Aqui ele está fazendo corrido simples. Deixa eu ver, deixa eu avançar aqui, ó. Beleza? De um por um, ó. Tá vendo como é que ele foi rapidinho? Então, ó, tá costurando, corrido simples. Agora, na hora de voltar, olha a quantidade de pontos que ele bate. Tá vendo? Ele tá batendo várias vezes. Ou seja, quantas vezes que ele tá repetindo, Dixon? Como eu coloquei corrido triplo com 7 repetições, ele tá repetindo cada ponto 7 vezes. E aí você vai ter um corpo, né, uma espessura de contorno bem mais arrojada aí, para poder o desenho ficar bem volumoso, tá? Isso é uma característica muito usada no mundo do vestuário, moda, né? Filigrana para bolso, utiliza bastante esse efeito aqui, essa técnica, né? Que é uma propriedade, é o mesmo tipo de ponto corrido triplo, porém você aumenta o valor, tá? Eu coloquei ali no caso 7, mas tem trabalho que você pode fazer com 13, eu já trabalhei com 15 repetições e fica um bordado da hora, para bolso principalmente. Aqui não aplicaria tanta quantidade de repetições, porque o desenho fica com a espessura do contorno muito grossa. E aqui, como a gente tem vários elementos aqui que se tocam, desenhos, objetos feitos muito próximos uns dos outros, porque é a característica do desenho, então pode ser que isso não fique tão bom aqui se você aumentar demais a espessura, tá? Colocando uma quantidade de repetições do corrido triplo bem exagerada. E aqui, ó, se você... Gilson, mas e agora se você quiser mudar? Né? Eu vou ter que selecionar um por um tudo de novo? Não precisa, você vem aqui em editar, selecionar por tipo de ponto. Uma vez que eu apliquei a alteração, eu posso vir aqui, corrido triplo, e aí eu tenho condições de selecionar todos os objetos apenas que estão aplicados o corrido triplo, e posso mudar aqui a quantidade de repetições para menos. Bordei e ficou muito grosseiro. Seleciono todos os objetos, muda para 5 e borda de novo. Outra alteração que você pode fazer também é alongar mais o comprimento do ponto aqui, ó, porque os pontos muito juntinhos, ele não fica com uma qualidade com um aspecto muito bonito no corrido triplo. Então, você pode estar alterando aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque se alterar, botar esse valor mínimo aqui muito grande, ele vai ter dificuldade de fazer essas curvas menores, tá? Mas eu prefiro trabalhar do valor maior e você vai tirando um pouco do valor
à medida que você percebe que a curva não está tão bonitinha, beleza? E depois é só dar um Ctrl A, colocar a cor aqui preto, que é o oficial do desenho, né? Aqui, como não estava selecionado todos os objetos, eu vou selecionar de preto. Pronto. E aí está feito o desenho, está feita a alteração. É só salvar, bordar e ser feliz. Beleza? Fica por aqui, então, meu grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.